Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Professor Rodrigo Perfeito aqui. O tema de hoje é Pilates, diferenças adaptativas entre homens e mulheres. Esse assunto vai ser dividido em diversas partes. Ainda não tenho certeza em quantas serão, mas a partir do terceiro vídeo, mais ou menos, a gente já vai ter uma noção e eu vou estar linkando esses vídeos para vocês conseguirem ver todas as partes. Então, o tema de hoje é mais uma introdução ao assunto. Vamos ao feedback do vídeo anterior. 55 visualizações, 6 curtidas e tivemos mais 8 assinantes. Atingimos o total de 112 assinantes. Então agradeço aí a todo mundo que está ajudando. A gente teve uma baixa nesse vídeo anterior, foi um tema que vocês votaram bastante, que foi o exercício afetando o diabetes mellitus, mas não teve um retorno tão esperado, né? Eu esperava muito mais visualizações do que no vídeo que antecedeu esse, que foi o da análise biomecânica. Tivemos quase 150 visualizações, um monte de curtida. Então, eu vou tentar montar um outro assunto referente ainda ao diabetes, fazendo exemplificações de exercícios, mas eu preciso que vocês me deem o retorno se vocês gostaram do assunto ou não. Porque não vale a pena fazer um vídeo, né, e não ter o gosto de vocês, né? A votação, feedback da votação até alcançar esse assunto de hoje, tivemos 3 opções: inserção de softwares no Pilates, na avaliação, qual a importância de utilizar esses softwares na avaliação. Tivemos 5 votações, vocês também votaram muito pouco, né? Participem mais, né? Eu vou repetir o que eu já repeti no outro vídeo. Eu não ganho nada com esses vídeos. Esses vídeos são para vocês. Se vocês não participarem, eu vou com certeza desanimar de montar esses vídeos e vou fazer coisas que vão agregar ao meu currículo acadêmico, ao meu valor financeiro. Então participem mais. Esses vídeos são para vocês. Curte, compartilha. Não vai quebrar o dedo de vocês se vocês curtirem, se vocês compartilharem. Eu preciso que mais pessoas entrem no canal, porque com a visibilidade de 55 visualizações que eu tive no vídeo anterior, não vale a pena. É mais fácil eu montar uma palestra e vocês participarem ali de forma presencial. Então me ajudem porque o canal não é meu, o canal é de vocês, ok? Esse tema de hoje foi Pilates, quais são as principais adaptações entre homens e mulheres. Ganhou por um voto, né? Quase que esse da inserção, que eu gosto mais, né? Eu acho que é um tema muito menos desenvolvido, né, em toda a literatura, que é a inserção de softwares. Né? Mas esse ganhou, né, da diferença entre homens e mulheres. E eu propus um que diferente do Pilates, né, que era a obesidade infantil. Né? Como é que esse estigma, como é que esse preconceito atinge crianças e adolescentes que possuem um peso acima da média. Né? Só teve um voto, né? Então foi um tema que não foi de tanto interesse de vocês. Né? A maioria dos ex-alunos e do pessoal que está assinando o canal é por causa do Pilates, mas mesmo assim eu vou aos pouquinhos botando alguns temas, né, introduzindo esses temas para ver se vocês gostam ou não. Né? Esse seria um tema bem legal e atingiria também o Pilates um pouquinho. Né? Então esse foi o feedback dos vídeos. Esse tema está embasado, que a gente vai discutir, está embasado em um artigo publicado na Nova Físio, em agosto de 2012. Como é um formato de artigo e não de matéria como os anteriores, eu vou estar também, né, citando os autores que eu citei no artigo. Então lá no final vai ter referências, são artigos e livros legais que podem servir como sugestão para vocês adquirirem os livros ou lerem esses artigos que estão disponíveis gratuitamente na internet. Então vai ser sugestão de estudo também. Vamos lá, o que a gente vai ver nos vídeos futuros, já que esse tema vai ser dividido em várias partes. A história da inserção da mulher no exercício. Eu vou dar uma pinceladinha sobre esse tema nesse vídeo atual, mas no vídeo posterior a gente vai discutir com mais profundidade ainda esse tema. Quais são as principais diferenças fisiológicas, anatômicas e biológicas no geral, né, entre homens e mulheres? Quais são as diferenças neurológicas, né, em questões de quantidade de neurônios, de massa, né, massa cinzenta, massa branca, quais são a quantidade de ligações neurais
isso influencia no exercício físico? Isso influencia no processamento de entender o exercício quanto ao ser mulher ou ser homem? A termorregulação da mulher é igual à do homem? Então tem alguns fatores que vão beneficiar alguns tipos de exercícios a favor do homem e alguns tipos de exercícios a favor da mulher, né? Então quais são essas diferenças? Quais são as adaptações que vão ocorrer, né, quando se fala de diferença entre sexos? Quando eu faço um treino de flexibilidade, que pode ser até na mesma intensidade, essas adaptações elas vão ser iguais em mulheres e homens? E quando eu falo de um treino de força no geral, com o objetivo de hipertrofia muscular, por mais que eu faça um treino, um programa muito semelhante entre um homem e a mulher, as respostas adaptativas elas vão ser iguais? Será que não tem questões hormonais influenciando nessa resposta? Questões tanto exógenas quanto endógenas? Então, será que existem diferenças? Será que eu não tenho que fazer exercícios, propor exercícios no Pilates ou em qualquer outra modalidade, também de forma diferente? Então, a gente vai discutir isso em temas mais futuros, né? E existem sugestões, né? Os artigos testam, esses programas testam essa sistematização de prescrição do exercício e nos fala o que é mais interessante e o que não é mais interessante. Então também provavelmente esse vai ser o último vídeo desse assunto. Eu vou propor alguns programas que foram testados em artigos, né? Então não tem nada de senso comum, é muito relacionado a estudos e comprovações científicas. Então a gente vai ver alguns programas. O pessoal vem testando aí vem dando um resultado interessante. Então esses são os temas dos vídeos futuros. E qual a importância de se discutir as principais diferenças adaptativas entre o homem e a mulher no tema Pilates? Primeiro é que a gente precisa entender quais são essas diferenças para perceber também a grande importância de se embasar esses exercícios através do princípio da individualidade biológica e da especificidade do treinamento. Então é fisiologia pura, né? Você precisa entender quantas repetições eu faço para determinado objetivo. Eu preciso saber se usa sério ou não, né? Uma grande discussão que acontece no Pilates: usa sério ou não usa? A fisiologia do exercício ela se pontua muito bem, né? Então ela está vindo aqui para somar com o Pilates, não para ficar em lados antagônicos. Então a fisiologia do exercício vai mostrar para a gente qual é essa especificidade. Será que algum exercício ele vai trazer mais mal do que bem para a mulher? Então a gente vai precisar entender um pouquinho dessa fisiologia, dessas diferenças, para conseguir tratar melhor e traçar melhor esses exercícios através da especificidade e da individualidade biológica. É importante estudar isso para entender também como aconteceu a história da inserção da mulher ao exercício. Ela aconteceu de forma natural, as mulheres tiveram que quebrar algumas barreiras para se inserir no exercício. Como é que foi isso, né? O Oliveira et al., que é um dos que eu vou citar aqui, ó, que está aqui embaixo, né, no último tópico aqui, ele tem um artigo, esse é um artigo que fala bastante sobre isso, né? Como é que aconteceu essa inserção? Então já serve como sugestão de leitura o artigo do Oliveira, que eu vou mostrar as referências lá no último slide. Existem mais mulheres buscando aptidão física através do Pilates. Se antes a gente tinha muito mulheres de meia idade e idosas praticando Pilates, buscando Pilates, hoje a gente vê jovens e também idosos, né, ou pessoas de meia idade, mulheres de meia idade, que buscam o Pilates também para estética e aptidão física. E aí a gente precisa entender muito mais ainda essas questões de prescrição do exercício e as principais diferenças adaptativas ao exercício, seja ali no Pilates ou em qualquer outra modalidade. E aí o Oliveira et al., né, e colaboradores, né, um artigo de 2008, ele diz que, eu concordo com eles dizem que ainda existem muitos mitos e dúvidas quanto a prescrever o exercício para mulheres. Eu traço o exercício igual ao da mulher ou igual ao do homem?
não é difícil a gente ir para alguns programas, né, seja no Pilates ou seja em outra modalidade, que criam exercícios semelhantes ou ou iguais para homens e mulheres. Será que não existe diferença? Quais são os mitos quanto a isso, né? Vou só citar um mito, né? Treinar peitoral, né, vai fazer com que os seios das mulheres diminuam. Não diminuem, não diminuem. Treinar hipertrofia com alta carga, né, com uma carga mediana ou leve, tendendo aí para moderada, vai fazer com que você fique super hipertrofiado. Não é assim que acontece, né? Primeiro que as mulheres têm diminuição dessa capacidade por ser menos anabólica que o homem, e para você chegar num nível de hipertrofia alto, você precisa de um tempo bem prolongado, de bastante tempo, e de cargas altíssimas. Não é de uma hora para outra, pegando ali 4 quilinhos fazendo uma rosca bíceps, que você vai ficar super hipertrofiado. Então, quais são esses mitos? Quais são as dúvidas, né, na hora de prescrever esses exercícios? Né? Então, ainda existe bastante mito, bastante dúvida, e eu vou citar alguns desses no próximo slide. Né? No próximo não, na verdade no outro. Eu conceituei aqui, né, a aptidão física, porque já que eu citei ali que as mulheres buscam mais aptidão física, né, atualmente pelo Pilates elas estão buscando bastante aptidão física, é interessante que a gente veja o que um dos maiores órgãos de exercício relata em ser aptidão física. Então, segundo o American College of Sport Medicine, ou Colégio Americano de Medicina Esportiva, num parecer de 2007, ele vem dizendo que aptidão física é a capacidade de executar níveis moderados a vigorosos de atividade física, sem fadiga excessiva, e a capacidade de manter essa habilidade por toda a vida. Então, o que ele está dizendo é que aptidão física nada mais é do que conseguir adaptações e manter essas adaptações através do princípio da continuidade. Ou seja, se você deixa de praticar lá o teu método Pilates, você fez a adaptação anteriormente, né, mas se você deixa de praticar regularmente essa atividade, ou seja, de manter o princípio da continuidade, você vai atingir ou vai acionar o princípio da reversibilidade. E aí o que acontece? Você perde a sua aptidão física. Então, a aptidão física nada mais é do que alcançar níveis de adaptação acima do nível basal, do seu nível do cotidiano, e manter esses níveis de adaptação através do princípio da continuidade. Então, o teu aluno de Pilates, a sua aluna de Pilates, né, no caso a gente está falando de adaptação muito mais voltada à mulher, né, a aptidão dela tem a ver com criar novas adaptações acima do basal e manter essas adaptações. Isso é uma aptidão física. E aí vamos lá, vamos entender um pouquinho, já dar uma pincelada sobre como ocorreu a inserção da mulher ao exercício programado, né? Não ao exercício do dia a dia, nas atividades de vida diária, mas a um programa de exercícios de treino, seja ele para promoção da saúde, para condicionamento físico, enfim. Né? Preconceito versus exercício. Vamos lá. Uma das coisas que mais atrapalha a mulher a se inserir em um programa de exercícios, né, como o do Pilates, é que a mulher é considerada como um sexo frágil e que ela é detentora da necessidade de trabalhar as atividades do lar. Então, é mais ou menos por aí, né? A mulher, ela é um ser social que deve cuidar da casa, que tem que fazer comida, que tem que lavar a casa, arrumar a casa, limpar a casa, cuidar dos filhos, né? Tem várias famílias, cada um cuida da sua vida, né? Mas que isso atrapalha a inserção dela ao exercício, atrapalha, né? Não estou dizendo que é ruim você ter uma família que acredita que a mulher não vai trabalhar externamente e que ela vai fazer as atividades de vida diária, né? Fazer as atividades do lar, né? Isso não tem qualquer desmérito, né? Eu acredito que as atividades do lar elas são até muito mais pesadas do que se a mulher for trabalhar fora de casa, mas as tarefas são tão grandes, né? Se o homem não dividir essas tarefas da casa com a mulher, essas tarefas são tão longas e cansativas
que dificilmente ela vai ter tempo e ânimo para para se enganjar em um programa de treinamento, né, como o do Pilates. Então, além da questão de tempo, de cansaço, tem um certo preconceito. A mulher está indo para fazer Pilates para quê? Se ela é a mulher do lar, né? Tem muito disso, né? Ainda existe muito, né? Ainda em 2016 existe muito isso. Então, esse preconceito atrapalha a inserção da mulher ao Pilates. Treinos ou atividades mais intensas são somente para homens. Então a mulher não pode pegar carga, ela não pode ir numa academia. Vou citar academia porque lá é mais comum de pegar altas cargas. Então a mulher não pode ir lá numa academia, colocar 20 de cada lado num supino reto e fazer com uma carga muitas vezes maior do que a de um homem. A mulher já faz isso no agachamento, ela já faz isso num leg da vida, né? Mas se ela fizer isso numa rosca bíceps, colocar, sei lá, 15 de cada lado, 20 de cada lado para fazer uma flexão de cotovelo, né? Essas atividades, elas têm o propósito de aumento de força, geralmente com o objetivo de hipertrofia, né? E por que só os homens precisam disso? E a mulher atleta? Ela não precisa melhorar os níveis de flexibilidade, de resistência, de potência muscular, de hipertrofia, enfim, né? Então ainda tem um certo preconceito de que eu não posso pegar muito peso, eu não posso fazer uma atividade mais intensa, porque isso é uma atividade voltada para homens, que são mais masculinos, né, que são mais fortes, né? Poxa, o que tem de amigos, de amigas, né, postando fotos aí de crossfit, porque tem exercícios que elas fazem que eu não consigo fazer. E olha que minha capacidade de gerar força é alta, minha genética é muito boa para ganho de força. E eu não consigo fazer as coisas que elas fazem. Então, como assim, né? Os treinos mais intensos precisam ser feitos por homens? As mulheres também gostam de adaptações a altos níveis, né? Cada mulher tem um objetivo e tem mulheres que têm objetivos de treinar em alta intensidade, mais intensidade até que o homem. E quando a gente fica falando dessa maneira de que é o homem que tem que fazer o exercício mais intenso, de certa forma a gente prejudica também e a gente atrapalha essa evolução da mulher diante do exercício, né? Algumas mulheres ficam recatadas por ter medo desse preconceito, por ter medo de ficar mal falada, né, na sociedade, né? Mulher forte que vira homem, né? Esse é um dos maiores preconceitos indiretos que a gente faz, né? De forma subjetiva a gente acaba sendo preconceituoso. Por que uma mulher muito forte ela está virando homem? Ela está com o corpo de homem? Não consigo entender essa colocação, né? O pessoal fala muito da Graciane, né? Eu acho que estética, né? Beleza, ela varia muito de pessoa para pessoa. Eu não vou entrar em questão de disso ser bonito ou não, do corpo dela ser bonito ou não. Mas por que vocês falam que o corpo da Graciane é um corpo de homem? Eu não entendo. Por que o corpo da mulher que tem que ser frágil? Por que o corpo da mulher que não pode ter adaptação? Por que é o do homem que tem que ter grandes adaptações? Por que eu não posso falar aí de um rapaz super forte, super hipertrofiado e falar, olha lá, o corpo dele tá ficando que nem de mulher, tá ficando que nem da Graciane, né? O corpo tá feio, o corpo tá ruim, né? Não é bem assim, né? Que preconceito é esse, né? Como é que a mulher consegue se inserir ao exercício de forma qualitativa se a gente cospe esses preconceitos na sociedade? Uma mulher que é muito hipertrofiada, ela não está com o corpo de um homem. Ela está com o corpo hipertrofiado, assim como o homem pode estar com o corpo que é hipertrofiado ou não. Então a gente precisa parar com esses certos preconceitos, porque isso atrapalha muito a qualidade do exercício e até a vontade dessa mulher de se inserir a um programa de exercícios de maior intensidade, né? E a gente sabe que dá para ganhar uma adaptação interessante lá com o Pilates. Então, quantas mulheres deixam de fazer o exercício em alta intensidade e ganhar novas adaptações, porque a sociedade diz que se a mulher hipertrofia um pouquinho mais, ou se ela ganha um pouquinho mais de adaptação em outras valências, ela vira homem, né? Não vira homem. Por que o homem não está com o corpo da mulher? Por que não é ao contrário, né? Então esse é um grande preconceito que a gente dispara toda hora na sociedade sem perceber, né?
E isso vai atrapalhar a inserção da mulher ao exercício de diversas maneiras, né? Eu botei na musculação, algumas mulheres elas vão para a musculação, mas elas acabam fazendo só o aeróbico, porque elas têm medo de ficar com o corpo do homem, né? Não é porque você hipertrofia que tu fica com o corpo de homem, né? Em algumas lutas, né, eu poderia citar o jiu-jitsu, são pouquíssimas as mulheres que fazem. Se eu for comparar o quantitativo de homens em relação às mulheres, disparado a quantidade de homens praticando essas modalidades, que algumas pessoas dizem ser de alta intensidade, ela é muito pequeno o número de mulheres, né? O jiu-jitsu é a arte suave, né? Se você tiver técnica, você derruba uma pessoa que é muito mais forte, muito mais pesada, muito mais qualquer coisa que você, né? Mas devido a esse preconceito, né, de atividade de luta, né, um boxe, por exemplo, né, dificilmente você vai ver mulheres em alto rendimento. O próprio MMA compara a quantidade de homens do MMA com a quantidade de mulheres. A gente tem até algumas mulheres que são super fortes, a gente tem até brasileiras aí que estão no topo, mas compara, olha a diferença, né, entre mulheres e homens em relação a isso. Porque as pessoas acham que uma atividade que tem uma intensidade um pouco maior é uma atividade mais voltada ao homem. E não é. Né? É uma atividade mais intensa. Se o homem ou a mulher vai fazer, aí é um direito de cada um. Né? Então, isso atrapalha bastante. Né? E no Pilates a gente tem um preconceito forte, ainda muito forte. Né? A gente está falando de 2016. Né? Mas ele atinge o homem de forma direta e a mulher de forma indireta. Como é que esse preconceito acontece? Como é que ele atrapalha, né, o seu público a praticar o Pilates? Né? Muita gente ainda acredita que o Pilates é uma modalidade frágil, que o Pilates é uma modalidade sem intensidade, e isso vai fazer com que algumas pessoas digam que o Pilates é uma modalidade de mulherzinha, que é uma modalidade de mulher. No curso de formação de instrutores, sem dificuldade nenhuma, eu mostro como fazer um praticante de musculação super hipertrofiado tremer fadigando como se fosse um iniciante, de tão intenso que são os exercícios. Assim como outras modalidades, o Pilates tem exercícios que são para iniciantes, para moderados e para avançados. Então, o estímulo ele é tão diferente que é muito fácil botar trazer dores tardias, né, por novas adaptações, por microlesões, num praticante de musculação super hipertrofiado. Porque eu tenho exercícios de altíssima intensidade, seja ele para força, para flexibilidade ou para qualquer outro objetivo. E somando essa alta intensidade com a variação, a variabilidade do treino, é muito fácil você conseguir uma nova adaptação nesse praticante. Então, não é uma modalidade de mulher, não é uma modalidade frágil. Existem exercícios que são voltados para o iniciante, para o moderado e para o avançado. Tá? Por que atinge o homem diretamente? Porque aí o homem acaba deixando de praticar o Pilates por causa desse preconceito. Porque o Pilates seria uma modalidade para mulher, né? Ou uma modalidade para pessoas que praticam baixa intensidade, né? Os praticantes da musculação chamam de frango, né? Seria uma atividade de frango. Não é. O Pilates consegue ser uma intensidade tão alta quanto a musculação, né? E quem pratica Pilates sabe disso. E de forma indireta na mulher, porque quando você fala assim, o Pilates é uma modalidade mais frágil, o homem, o praticante da musculação que já é muito forte, ele não vai praticar. Isso, a gente está afirmando indiretamente que a mulher pode fazer porque aí a mulher é frágil. Então essa é uma modalidade que se encaixa muito bem, né, no escopo da mulher. O homem não faz porque o homem é muito forte, é muito hipertrofiado. Quando você fala isso, que não serve para o homem, indiretamente você está dizendo que serve para a mulher porque ela é frágil. E não é. Né? Existem exercícios que são mais adequados para homens e mais adequados para a mulher. Existem exercícios em que o homem vai ter muito mais dificuldade que a mulher e outros que será ao contrário. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado. Por isso que a gente precisa conhecer quais são os exercícios, como prescrever esses exercícios através da individualidade e da especificidade,
para que a gente desmistifique esses mitos, né? Esse é um dos mitos que eu poderia citar, né? O Oliveira, em 2 slides anteriores, ele estava falando que ainda existem mitos, né? Esse é um dos mitos mais fortes que ainda existem no Pilates. Pilates é para idoso, porque é frágil, né? Por quantos idosos colocam a gente no chinelo? Então, cuidado com esses certos preconceitos, porque isso atrapalha e muito a inserção da mulher à prática do exercício, seja ele no Pilates, seja ele na musculação, seja em lutas ou qualquer outra modalidade que você pensar. Quais são os principais objetivos que a mulher procura na hora de praticar o exercício? A melhora da aptidão física, isso está acontecendo de forma muito alta no Pilates. Por mais que o Pilates tenha um cunho muito de reabilitação e de promoção da saúde, as mulheres estão buscando também, os homens também, né? Mas como o tema são mulheres, estão buscando muita melhora da aptidão física e muita melhora da estética. Então, é preciso entender o que é uma aptidão física e muito mais a fisiologia específica da mulher, porque não é qualquer tipo de exercício físico que melhora e mantém a aptidão física, como o Colégio Americano relatou no slide anterior. Tá? Elas buscam muito a melhora da consciência corporal pelo Pilates. Então, as mulheres começam a perceber que uma postura errada pode deixar o seu corpo mais feio, né? Você perde estética com uma postura errada. Isso também vai repercutir na saúde estrutural do seu corpo. Pode ser da coluna, pode ser de outras articulações. Então, a postura ela é fundamental tanto para a estética quanto para a promoção da saúde. E as mulheres buscam isso através do Pilates. A gente precisa saber treinar isso. Prevenção de lesões. Quando a gente está falando principalmente de mulheres que estão em meia idade indo para a fase idosa, a gente sabe que as mulheres passam por um período que é de difícil adaptação para ela, que é a menopausa. Então ela tem diminuição hormonal, ela tem uma perda da harmonia do corpo, digamos assim. Né? E existem exercícios que são mais adequados do que outros. Né? Então, prevenção de lesão, tudo isso tem a ver com o tipo de exercício, a promoção da saúde, isso tudo tem a ver com o tipo de exercício que você está prescrevendo. Pode ser que esse exercício seja minimamente qualitativo ou pode ser que ele seja muito mais qualitativo do que como a gente está prescrevendo esses exercícios. Então, a prevenção de lesão ela vem sendo prescrita com o objetivo, ela vem sendo alcançada, mas quanto mais mulheres buscam esse objetivo, mais a gente precisa estudar e melhorar essa prescrição do exercício. Uma reabilitação cinética funcional. As mulheres estão cada vez mais buscando, através do Pilates, essa reabilitação e não somente através da fisioterapia tradicional. Nesse caso, serão fisioterapeutas, né, especificamente, que vão fazer, mas as mulheres estão buscando cada vez mais. E será que as adaptações, né, que são diferentes da mulher e do homem, elas influenciam nessa reabilitação? Então, uma questão muito importante de se fazer. E aí vem o McArdle Cath, né, que é um grande livro de fisiologia do exercício, um dos mais lidos, né, vou falar dele um pouquinho na referência. Ele diz que, agora ele não fala especificamente do Pilates, né, vai falar de exercício de uma forma neutra, mas ele diz que a estética e a promoção da saúde são objetivos que vêm sendo procurados nesse novo século com muita quantidade, né? Com muita importância. Então é interessante que a gente não pense só em aptidão, em condicionamento físico, não pense só em postura, não pense só em lesão, mas comece a pensar também nas questões estéticas e não só em promoção da saúde. Né? Então, mais um motivo de a gente começar a entender essas diferenças entre homens e mulheres. E aí, só para vocês terem uma ideia de quais foram as justificativas na hora da publicação desse artigo. E vai servir também como dica de metodologia da pesquisa. Eu sou revisor de 8 ou 9 periódicos. Né? Ao longo dos anos eu venho sendo convidado a estar dando pareceres a esses artigos e vou avaliando esses artigos para verificar se ele tem condições de ser aprovado ou não nessas revistas.
E uma das coisas que os autores mais erram é no objetivo, na justificativa e na relevância. Por mais que não seja obrigado a se colocar justificativa e relevância, objetivo sim, né? Mas justificativa e relevância não, é super interessante que vocês exponham o porquê desse artigo, o quanto ele vai ser importante ou não, né? E quando você já erra na introdução, quando você já erra no resumo, a probabilidade do avaliador não ler com tanto amor assim, digamos assim, né? Não ler com tanto amor o restante do seu artigo é grande. Porque se você já cometeu grandes erros na introdução e no resumo, a probabilidade de você errar mais nas outras partes é alta também, né? Então, fica como dica, né? É interessante vocês usarem o objetivo, justificativo e relevância nos artigos que vocês forem submeter, na monografia que vocês estão escrevendo. Então, vai servir como um exemplo. Qual foi o objetivo do estudo? Analisar como certas particularidades referentes ao sexo feminino se revelam diante da atividade, no caso do Pilates. Além de averiguar se de fato tais características podem interferir de sobremaneira na orientação do treinamento do Pilates para esse público, seja relacionado ao condicionamento físico, tratamento ou prevenção de lesões, ou ainda ao rendimento esportivo. Então foi esse o objetivo, né? Discutir se essas características elas influenciam de forma relevante ou não quando a gente compara homens e mulheres. Será que essa atividade física ela favorece mais o homem ou a mulher? Então é importante que a gente verifique, foi esse o objetivo. Qual a justificativa do estudo? Trata-se de um tema estudado abundantemente pelo autor, né, que no caso fui eu, sendo de seu contentamento a continuidade das reflexões já publicadas e por possuir fácil construção do estudo da arte devido ao acúmulo de trabalhos salvos em biblioteca pessoal ao longo dos anos. Então, minha justificativa em escolher esse tema é que eu já vinha publicando estudos em relação à fisiologia do exercício, então eu queria dar continuidade e dei continuidade através desse tema. E uma outra justificativa é que eu tinha o estado da arte, o estudo da arte de fácil criação, porque eu já venho fichando vários artigos, já venho fichando vários livros, e isso facilita muito a confecção dos artigos. Então essa foi uma das justificativas do estudo. E a relevância do estudo, é legal que vocês sempre apliquem dois tipos de relevância, a relevância científica e social. Coloquei que acredito que esse estudo resulta numa publicação com enfoque ainda pouco discutido quando nos referimos ao universo do método Pilates, decorrendo em mais uma possibilidade de fonte científica, além de sugerir e revelar estudos importantes para a melhora da qualidade na prática de atividade física por meio do método apontado, auxiliando na saúde, melhor rendimento e melhor risco de lesões da população praticante. Então, se a gente for olhar, qual a relevância social? É de apontar dados para que a gente consiga aplicar exercícios de forma mais qualitativa para melhorar o rendimento, para auxiliar na saúde, para diminuir o risco de lesões nos praticantes de Pilates. Então essa foi a relevância social. E qual foi a relevância científica? É a de adicionar um novo estudo com um tema que ainda foi pouco discutido no método Pilates. Então, adicionar estudos, né, com temas ainda pouco discutidos para aumentar esse escopo, para aumentar essa quantidade de artigos que falam do método Pilates. Aqui foram as referências. Esse foi do Colégio Americano, diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua prescrição. Esse é um livro, foi publicado em 2007. A gente já tem pareceres mais atuais, de 2015, eu acredito que já deve ter algum de 2016. É super interessante que vocês comecem a ler o Colégio Americano. Quem ainda não leu nada, começa a ler. Não precisa ler o livro em si, mas a gente tem artigos que vocês podem estar buscando e baixando gratuitamente pela internet. Coloca no Google, coloca em qualquer lugar que você tenha facilidade de buscar, que você vai conseguir esses artigos com facilidade. Um outro livro que foi citado foi do McArdle, Cat, Fisiologia do Exercício,
Energia, Nutrição e Desempenho Humano. Esse foi um dos livros que eu usei na minha graduação na UERJ de Educação Física e leio até hoje, né? Essa é a quinta edição, essa edição é antiga, mas já existem edições mais atuais. Esse é um livro tão lido, tão vendido pelas editoras, que ao longo do tempo eles vão atualizando e vão melhorando essas edições. Então já tem edições mais atuais. Se você for comprar o livro, compra a edição mais atual, não essa quinta edição. Apesar de não mudar tanto assim, na hora de você citar para estudar ou citar em monografia, citar em artigo, conta muito, pesa muito a data de publicação da sua referência. E esse é o artigo do Oliveira, né? Oliveira, o Xerém, que ele é um dos professores lá da Estácio, e o Tubino, né? A inserção histórica da mulher no esporte. Foi na Revista Brasileira de Ciência e Movimento. O volume 16 foi de 2008. Esse vocês conseguem baixar também tranquilamente na internet. Pausa o vídeo, bota no bloco de notas aí no seu computador, digita como está aí, depois é só você colar no Google que vai com certeza aparecer para você baixar. Artigo é gratuito, né? O livro você precisa de dinheiro para comprar, mas o artigo é gratuito. Vai lá e baixa o seu artigo. Se você tiver muita dificuldade, você coloca aí nos comentários do vídeo o seu e-mail, coloca aí como eu entro em contato com você, que eu mando por e-mail para você o artigo. Okay? Mas tenta baixar pela internet até para vocês começarem a terem esse passo a passo, né, de como fazer, de como buscar, treinarem isso, né, de como buscar os artigos. Aqui são minhas redes, né, se você quiser pedir, principalmente se for pelo Facebook, fica mais fácil, quiser pedir também esse artigo, né, vai lá, me adiciona e me pede o artigo que eu mando para você. Eu botei aqui os links, né, para você assistir o vídeo anterior, que foi do Pilates e Diabetes, quais são os benefícios da sua prática. Só clicar em cima da imagem que você vai ser direcionado para esse vídeo. E assim que eu lançar o vídeo parte 2, é só clicar aí no link que eu já vou lançar o link para vocês e vocês vão poder clicar aí na parte 2 do vídeo desse tema. Tá? Agradeço aí o tempo de vocês em estar assistindo, né, em estar me aturando aí mais um pouquinho. E espero vocês no próximo vídeo. Compartilha, curte, se gostou, dá um like. Com certeza isso vai me ajudar a divulgar o vídeo. Né? Uma boa quarta-feira para vocês e bons estudos.